Alô, galera, bem-vindos ao segundo episódio dos Pingos do Easy. Para quem não sabe, o Easy sou eu, é meu apelido. E hoje eu estou aqui com Daniel Anenberg. Daniel Anenberg é meu ex-chefe no Detran. Ele tem 57 anos, é formado em administração pela GV, formado em ciências sociais pela USP. O Daniel é aquele cara que o pessoal chama quando tem que resolver algum problema de desburocratização, de facilitar o atendimento ao cidadão. O Daniel atuou por 10 anos no Poupa Tempo, é um dos idealizadores e principal responsável aí no início da implantação do Poupa Tempo. Depois ele trouxe esse padrão Poupa Tempo para o Detran de São Paulo, onde eu tive o privilégio de trabalhar com ele e poder participar desse projeto. Depois, como secretário municipal de Inovação e Tecnologia, mais recentemente, também levou essa agilidade no atendimento e desburocratização para o município de São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. Daniel, bem-vindo. Prazer ter você aqui. Tem uma canequinha até aqui hoje, ó, com o logotipo dos Pingos no Easy. Prazer, Israel. Um enorme prazer estar aqui com você. O Israel é uma pessoa com quem eu gostei muito de trabalhar. Aliás, queria deixar isso claro. O Israel é um tremendo profissional. Ele foi diretor de veículos do Detran e fez um trabalho brilhante. E vamos contar um pouco sobre isso aqui, né, Israel? Porque além de desburocratizar o Detran, você combateu também a questão dos desmanches ilegais e reduziu o crime no estado de São Paulo, né? Muito importante deixar isso claro, e tudo isso usando tecnologia e usando o bom senso para a gente melhorar o atendimento ao cidadão. Então, eu gostei muito de trabalhar com o Israel, então é um prazer estar aqui e te apoiar para mostrar que a gente precisa de mais pessoas como o Israel, não só na área pública, mas na política também. Obrigado, Daniel. A gente vai chegar lá, claro que tudo que eu consegui lá foi com o seu apoio. Mas primeiro vamos falar do Poupa Tempo. Você foi convidado aí pelo Mário Covas para criar esse case de atendimento de serviço público no Brasil, que serviu de inspiração aí para todos os estados e para outros serviços do próprio estado de São Paulo. Conta um pouquinho aí das origens, dos primórdios do Poupa Tempo, ainda com uma tecnologia inferior à que a gente tem hoje. Quais eram aí os principais desafios, os principais gargalos e como foi enfrentar esse desafio da criação do Poupa Tempo? Então, eram lá nos idos de 1996 na verdade, eu fazia parte de uma boa equipe que foi coordenada pelo professor Angarita, que era o secretário do Mário Covas, depois pelo Dalmo Nogueira, que foram meus ex-professores da GV na área pública. E a ideia, Israel, era a gente montar uma central de atendimento ao cidadão que pudesse, por um lado, simplificar a vida do cidadão para a gente atender melhor o cidadão. O atendimento na área pública, em geral, é muito ruim, né, por vários motivos, mas o nosso objetivo era conseguir colocar no mesmo espaço diversos serviços públicos, independente se eles eram municipais, estaduais ou federais, e fazer com que houvesse um padrão de atendimento. E para isso a gente começou também a mexer no processo de emissão de alguns documentos. Não sei se vocês lembram, talvez já faz bastante tempo, mas antes do Poupa Tempo, para emitir um RG, por exemplo, levava 30, 60 dias. Você tinha que ir numa delegacia, você não era bem atendido. E a gente, vendo o fluxo do processo, viu que podia mexer nisso e o documento passou a ser emitido muito mais rapidamente, de uma forma desburocratizada e num espaço adequado para isso, porque não era um documento de segurança em si, era atendimento ao cidadão. Assim como a CNH também no Detran, a gente fez isso, e no Poupa Tempo também, a carteira de trabalho e vários outros serviços. Então, lá não tinha ainda tecnologia, mas tinha essa ideia de você mexer no processo de emissão do documento e sempre com uma visão muito do que o cidadão precisa, não olhar para dentro só do serviço público, mas olhar para fora, né, com a visão do cidadão. E o cidadão gosta de ser bem atendido. Então, foi isso que a gente fez no Poupa Tempo, e a gente faz sempre as coisas em equipe, né, Israel? Eu acredito muito. No Detran, a gente fez isso, no Poupa Tempo. Você precisa ter uma boa equipe, você precisa ter apoio político, né, compromisso do mandatário e ter um pouquinho de recursos. E aí a gente consegue implementar bons projetos como esse do Poupa Tempo. Eu acho que o pessoal mais jovem aí realmente não vai se lembrar
como era tirar um RG antes do Poupatempo. Eu tirei em 97, meu primeiro RG, mas era no interior, era em Americana, também não existia Poupatempo lá, então eu ainda tirei na delegacia. E foi mais ou menos o que aconteceu também quando nós fomos para o Detran, né? Você, primeiro como presidente do Detran, mas logo em seguida me convidou e eu participei desse projeto. E a nossa primeira missão, quando a gente chegou lá, era transformar o atendimento no Detran. E eu me lembro também quando eu tirei a minha CNH, que também não existia esse padrão no Poupatempo, e eu fui tirar numa Ciretran. Por mais que exista uma boa vontade ali dos funcionários, a carreira policial, que era também quem comandava o Detran antes da sua e da nossa gestão, se eu posso dizer assim, Sim. Quem comandava era a Polícia Civil. Exatamente. E o modelo não era desenhado para o atendimento, concorda? Eu me lembro, quando eu fui lá, cheguei na Ciretran, eu não sabia nem para onde ir. Não sabia, não tinha uma placa lá assim, atendimento inicial, alguém recebendo, falando, qual que é o serviço que você precisa, dá uma senha. Imagina, tinha ali uma janelinha, 2 filas, você não sabia nem para onde ir e com muita dificuldade de informação, né? Esse foi o nosso primeiro desafio também no Detran, acho que é o mesmo desafio que você enfrentou na criação do Poupatempo, enfrentou também quando a gente chegou no Detran, né? Não, com certeza, Israel. A ideia foi levar o padrão Poupatempo para o Detran. E eu até entendo, o Detran era ligado à Secretaria de Segurança Pública antes da gente, você lembra disso, e a Secretaria tem 10 mil outras atividades e urgências. Então o Detran ficava lá embaixo, né, em termos de prioridade. E a ideia era, quando a gente chegou, você lembra, tinha algo em torno de 1.400 policiais e na época Geraldo Alckmin nos orientou justamente, a gente quer tirar o Detran da esfera policial, porque não tinha mais sentido, e levar para uma melhoria do atendimento, um padrão Poupatempo, e devolver os policiais para a Secretaria de Segurança. E a gente fez isso, né? Hoje o Detran tem 2 policiais, todos os outros 1.300 e pouco voltaram para a segurança. E a ideia... um ganho para a própria segurança. A própria segurança. E a gente, inclusive, criou uma carreira, né, de agente oficial de trânsito que não existia, né? O Detran virou uma autarquia, ele era subordinado, era um departamento da Secretaria de Segurança, também não fazia mais sentido. Então o objetivo foi devolver os policiais, ter um padrão de atendimento e começar a usar a tecnologia justamente para melhorar esse atendimento, porque aí a gente já está em 2000 e pouco, né? Tá certo? 2011, e eu fui o primeiro presidente não policial do Detran e você com certeza um dos primeiros diretores de veículos não policial do Detran, com uma cabeça muito mais arejada no sentido de como é que a gente pode melhorar o atendimento, seja da CNH, seja dos veículos, com uma cabeça do cidadão. E foi isso que a nossa equipe, a gente em conjunto, fez no Detran ao longo dos anos. Não foi fácil, a gente criou também um código de ética, né? Foi o primeiro código de ética do Detran. A gente criou a escola pública de trânsito, que não existia. Ou seja, a gente se preocupou muito com tirar essa questão só de segurança, né, do Detran e muito mais a questão do atendimento, a questão de, na visão do cidadão, como é que a gente podia melhorar o serviço. E a gente conseguiu melhorar bastante, né, Israel? A gente pode contar um pouquinho sobre isso, né? E eu, falando da questão da transição dos policiais, uma das surpresas que eu tive lá, e aí talvez justamente um requício do fato do Detran ser comandado pela Polícia Civil anteriormente, foi a questão dos desmanches, né? Eu me lembro quando eu cheguei lá a seu convite e assumi a diretoria de veículos, tinha uma salinha lá embaixo com 2 funcionários que eram responsáveis, não sei se você lembra disso, pelo controle dos livros dos desmanches. Os livros dos desmanches. Em tese, existia uma portaria na época para isso. O desmanche ele tinha que ir lá e apresentar um livro de entrada e saída de peças, que era para justificar a legalidade das peças. A gente sabe que isso aí não justificava absolutamente nada. Não tinha funcionário para isso, não tinha ferramenta para isso. Mas também foi uma surpresa para quem chegou lá com essa cabeça de vamos implantar o padrão Poupatempo, vamos facilitar o atendimento no Detran. Sim. Aí chega lá, não, agora você é responsável por todos os desmanches do estado de São Paulo. Não, isso foi uma surpresa para mim. Sim. Mas também provou que mesmo a questão da segurança pública não se resume a mais policiamento, a polícia na rua para combater a criminalidade.
também tem a questão da inteligência, a questão da tecnologia, porque mesmo sem ser policiais, nós conseguimos atacar e ajudar muito a questão também da venda ilegal de peças, né? É verdade, mas deixa eu só fazer um parêntese antes, porque, para quem não conhece, o Detran, ele tem duas grandes diretorias. Uma de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, que cuida tudo que tem a ver com habilitação, uma segunda via, renovação, os exames, né, práticos, teóricos. E tem uma outra diretoria que o Israel assumiu, que é uma diretoria super complexa e complicada, porque além dos desmanches, tem tudo que tem a ver com emplacamento de veículo, tudo que tem a ver com pátios de recolhimento de veículos, tudo que tem a ver com o veículo em si, os documentos do veículo. Então, assim, é uma diretoria potente e que trata de muitos assuntos. Então, não foi fácil a gente repensar essa diretoria. O Israel veio com uma cabeça muito boa para mostrar que era possível fazer diferente e, a partir daí, a gente começou a mexer em vários assuntos. Um deles foi o desmanche, que é o que o Israel estava contando e que era um dos mais complicados, porque a gente sabe que parte dos desmanches eram ilegais. Parte desses desmanches, a gente também muitas vezes compra peças que a gente não sabe a procedência, e o Israel bolou um negócio muito legal com a equipe dele, né, com a sua equipe, que foi justamente como é que a gente faz, usando tecnologia, para que de fato a gente consiga acompanhar o desmanche legal dos veículos, porque os veículos têm uma vida útil, uma hora eles nascem, eles vivem e uma hora está final da vida, e você tira a peça. Como é que você faz para que isso aconteça e que você tenha, que você saiba a procedência dessas peças? E a ideia de colocar um chip, a ideia de você acompanhar de que veículo veio essa peça, para onde é que ele vai, quem fez esse desmanche, e utilizar o próprio cidadão para que ele pudesse estar usando tecnologia para ver se a peça que ele está comprando é uma peça legal ou uma peça ilegal. Na medida em que isso começa a ser implementado, o pessoal que fazia as coisas erradas começou a ter um gargalo que é ótimo. Então, com inteligência, como você falou, a gente conseguiu ter um sistema, ter uma lei para isso. Foi o Israel que bolou essa lei, a gente aprovou na Assembleia uma lei e eu não tenho dúvida, os resultados estão aí. Na época a gente conseguiu reduzir, né, Israel, mais de 20 e poucos % o roubo de veículos de carros no estado de São Paulo. Aliás, tem uma coisa muito interessante, quando eu ia para as reuniões com os Detrans do resto do Brasil, os Detrans em volta de São Paulo, os diretores, presidentes falavam, mas o que vocês estão fazendo em São Paulo? Porque está vindo um monte de desmanche ilegal para Minas, para o Paraná. Eu falei, não, a gente tem um diretor de veículos maravilhoso, que bolou uma coisa muito legal e com isso a gente está asfixiando os desmanches ilegais. Eles falam, não, mas então mostra para a gente como é, porque a gente quer fazer o mesmo, porque senão os desmanches ilegais estão vindo para os nossos estados, né, Israel? Daniel, eu até brinquei esses dias. Primeiro só, em relação às estatísticas, eu até me surpreendi porque eu também falava que a gente conseguiu ali na época reduzir de 20% a 30% Foi mais, o número de roubos e furtos de veículos. Especificamente em relação aos roubos, mesmo depois que a gente saiu, os roubos continuaram diminuindo por conta da lei. Chegou a cair mais de 50% antes da pandemia. Na pandemia depois caiu mais ainda, mas aí não dá para atribuir só a lei, porque o pessoal não saía de casa, o bandido não roubava durante um período. E voltou a subir agora, que é inclusive uma questão preocupante, que eu já estou enchendo o saco do pessoal lá para alterar essa lei, modernizar alguns pontos, combater o comércio ilegal via internet, principalmente Mercado Livre. Legal. Porque isso é um absurdo que está acontecendo agora, Daniel. O desmanche, você sabe bem, o desmanche regular, o estabelecimento que está lá, tem CNPJ, porta aberta, o cara ele tem que ter as etiquetas que a gente fez à época, o cara ele tem que lançar todas as informações no sistema, ele está sujeito à fiscalização do Detran, está sujeito à fiscalização da polícia, da Fazenda, porque a gente fez um convênio amplo para fiscalização à época, mas no comércio eletrônico não existe nada disso. Nossa. No comércio eletrônico, o cara em qualquer buraco ali, ele vai lá e anuncia quantas peças de veículos ele quiser. O Mercado Livre, por exemplo, não pergunta para ele se ele é credenciado, não pergunta para ele de onde saiu a peça que ele está vendendo, se é de um veículo com uma origem ilícita ou se é de um veículo roubado, por exemplo, não pede etiqueta. Então o Mercado Livre ajuda hoje o pessoal que está na legalidade. Aí é péssimo. Ajuda a criminalidade. Eu me lembro que ainda quando eu estava lá, eu sugeri, era membro da Câmara Temática, sugeri para o CONTRAN colocar um dispositivo dizendo que o comércio eletrônico tinha que sujeitar as mesmas regras
que o desmanche legal tinha, e depois eu vi que isso foi suprimido por uma outra resolução. Então isso tem que voltar urgentemente, seja numa norma federal ou numa norma estadual. O comércio eletrônico tem que respeitar as mesmas regras que o desmanche credenciado. Só pode vender peça usada na rua um desmanche credenciado. Então só pode vender peça na internet um desmanche credenciado. Não, e precisa divulgar, né, Israel? Porque com esse novo sistema, para quem não conhece, o próprio cidadão, né, através de um código de barras, ele pode ajudar, inclusive, a ver se a peça é legal ou não. Só que para isso precisa ter mais divulgação. As pessoas precisam saber mais sobre isso, porque ela acaba sendo o vigilante da questão. Você passando o teu celular no código de barras da peça, você sabe se aquela peça veio de um desmanche legal ou não, quando é que ela foi desmanchada, o veículo, quem fez isso, e tudo isso, se a gente não divulga, não dá. E aí o papel do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, é fundamental, e eu lembro na época que eles até pediram a legislação que você fez, né, o que a gente conseguiu passar na Assembleia Legislativa, conseguiu mostrar também que o sistema era possível de ser implementado no Brasil inteiro, porque não adianta, eu falei brincando dos outros Detrans, não adianta só fazer isso em São Paulo. O importante é fazer isso para todo o Brasil, para com isso a gente asfixiar justamente os roubos de veículos e os desmanches ilegais, porque isso é bom para todo mundo. É bom para o cidadão, é bom para quem é honesto, né, que trabalha com o assunto, é bom para o governo. Então é fundamental que projetos como esse a gente possa ter em todo o Brasil, mas lógico, aqui em São Paulo a gente precisa divulgar mais e envolver mais a própria população nisso, né? Daniel, só fazendo um parênteses, agradeço bastante a sua gentileza de falar que eu bolei a lei, mas eu até fiz uma brincadeira com isso num vídeo recente meu. Eu cheguei lá, como eu estava falando, eu me assustei, eu nem sabia que isso era uma atribuição da diretoria de veículos quando eu aceitei o convite que você me fez. E eu não tinha a solução pronta, eu fiz brincando lá como se eu tivesse, tenho uma ideia para solucionar o problema dos desmanches. E não foi assim, na verdade, a gente tinha uma equipe, quando o problema foi apresentado, a gente foi estudar esse problema a fundo. A gente foi ouvir os especialistas da área, quantas reuniões nós não fizemos com a própria Secretaria de Segurança Pública. E fiz principalmente reuniões com os empresários do setor, ouvindo os estabelecimentos sérios, que eles também não queriam que tivesse o malandro lá sujando o nome do setor, inclusive concorrendo de forma desleal com o cara que trabalhava corretamente. Então a gente ouviu muito o setor, essa ideia não surgiu do nada da minha cabeça, e eu fiz uma brincadeira com isso. É verdade. Mas isso é uma forma, inclusive, do que eu tenho levado agora como candidato a deputado estadual, o que eu entendo da política, que eu entendo que a política é a arte do diálogo. Perfeito. Por isso até que tem aqui o balãozinho como símbolo da minha campanha. Então, veja, você fez uma coisa muito interessante e eu acredito muito nesses pontos. Primeiro, a arte do diálogo. Segundo, ouvir as pessoas, principalmente quem entende do assunto, e muitas vezes a gente vem com soluções prontas, e não adianta, a gente precisa ouvir quem usa o serviço, quem são os empresários do setor, e isso é o melhor jeito de você ter um projeto bom. E você ter apoio político, que a gente tinha do governador Geraldo Alckmin, tinha, né, de secretário. Primeiro apoio seu, né, porque a primeira pessoa que eu precisava convencer foi você, e você que me ajudou depois a convencer o secretário e o governador. E ter uma boa equipe, né, Israel? Que isso também é um mérito seu de montando uma boa equipe, porque a gente não faz nada sozinho. Então, diálogo, montar uma boa equipe, conseguir mostrar para toda a sociedade o que está acontecendo, ouvir a sociedade, isso é mérito de bons técnicos e bons políticos. Eu acredito que é fundamental. Com certeza, Daniel. Mudando um pouquinho de assunto, ou voltando para o assunto inicial, a desburocratização, a digitalização dos serviços. Você disse que quando a gente estava no Detran, a gente já tinha muito mais possibilidades tecnológicas de facilitar o serviço. Inclusive, muitos serviços que eram presenciais, a gente tornou digital, ou pelo menos deu a opção de que ele fosse feito digitalmente. Mas a gente encontrou um outro problema, que a gente conseguia muito facilitar, o cara não precisava mais ir até o Detran para fazer um serviço, podia fazer uma renovação de CNH, um recurso de multa, fazer tudo direto da sua casa ou do celular. Inclusive, depois que a gente saiu, isso continuou avançando. Hoje em dia, muitos mais serviços digitais também estão disponíveis do Detran, de outros órgãos públicos também. Mas a gente enfrentou um outro desafio. A gente viu que a gente não podia tornar 100% digital, porque muita gente não tinha acesso.
a internet, não tinha celular, não tinha computador. E aí eu vi que você passou a adotar isso como uma política pública importante também, nas suas falas, nas suas campanhas, no seu trabalho como secretário, a importância de aumentar, de garantir o acesso à internet, os meios necessários para que os serviços digitais cheguem para a população toda e não só para os privilegiados, né? Olha, primeiro voltando como você falou, é importante deixar claro, quando a gente chegou ao Detran tinha 2 serviços digitais. Quando a gente saiu tinha mais de 20 e hoje tem lá mais de 50 serviços e crescendo. E eu acredito, Israel, que cada vez mais os serviços vão ser praticamente todos digitais. A gente vê países como a Estônia, como Israel, em que o cidadão não precisa mais ir presencialmente. Só que isso é um processo, não é da noite para o dia, leva tempo, né? E enquanto não acontece, não adianta a gente só colocar os serviços digitais. Aliás, uma das coisas que eu gostei muito de fazer no Detran foi mostrar o cidadão para fazer a renovação da sua carteira, né? Ele tinha que ir lá, ou melhor, a segunda via, ou mesmo a renovação, tinha que ir presencialmente, um monte de coisa. Tem muitos dessas etapas que você não precisa. Tudo bem, um exame médico você precisa. Mas, por exemplo, lembrar o cidadão que ele precisa renovar a sua carteira de motorista. Quando a gente analisa todos os passos, a gente via que a gente estava esperando o cidadão tomar a iniciativa. E eu gosto muito de pensar governos que são proativos. Um governo que auxilia o cidadão a resolver os seus problemas. Então, a gente não lembra quando vence a nossa carteira de motorista, por exemplo. Outro dia, a mesma coisa, o meu passaporte. Pô, será que não dá para o governo, com todas as informações que ele tem, mandar, na época a gente começou mandando um SMS, antes era cartinha, depois SMS, um WhatsApp, e dizendo, cidadão, vai vencer a tua carteira, faça tais e tais etapas e com isso você renova. Pô, é muito legal, eu como cidadão, receber algo assim, porque mostra que o governo está do meu lado, o governo quer me ajudar. Eu acredito muito nesse governo, que não é só o governo que multa, que pune, mas é um governo que pensa com a cabeça do cidadão e vê as necessidades que ele tem e se antecipa a isso. Então, queria fazer essa ressalva, porque é muito legal pensar desse jeito em várias áreas de governo, né? Como eu falei, receber um e-mail da Polícia Federal me lembrando que o meu passaporte vai vencer e que, olha, para fazer o novo você faz assim, assim, eu acho ótimo. E assim para vários serviços. Né? Agora, o que você estava falando, que é muito digital. A inclusão digital, que é muito importante, né? O que a gente percebe? Que uma parte da população está bem incluída digitalmente, tem celular de última geração, tem computadores, mas uma parte significativa não. Pela última pesquisa, TIC Domicílios, que é Tecnologia, Informação e Comunicação, a gente viu aqui recentemente que mais de 25% da população não tem acesso ainda. E mesmo os que têm acesso, uma parte significativa ou não sabe usar ou não tem acesso com um celular de última geração. Então, por isso, muita gente fala, não, mas por que manter presencialmente, poupa tempo, Detran, etc? Porque ainda precisa. Espero que lá no futuro não, mas hoje precisa. Então, eu sou a favor de cada vez mais serviços digitais, mas se não tiver a inclusão digital, e essa inclusão digital ela tem que vir com um letramento digital, uma alfabetização digital. Muita gente, eu cito sempre o exemplo, minha mãe, 83 anos, eu falo, mas aperta aqui no celular. Ela fala, não, mas vai sumir tudo, eu não sei como usar isso. Pois é, muita gente morre de medo, porque acha que essa tecnologia é um bicho de 7 cabeças. Não é. Pode ser uma coisa muito simples e pode ser muito simples para ajudar o cidadão a resolver os seus problemas. Então, eu tenho falado muito sobre a necessidade de você ter o Wi-Fi livre para ter o sinal em muitos lugares, de você ter toda essa alfabetização digital em que o cidadão, a gente ajuda, e a gente faz isso no Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, o cidadão senta do lado do funcionário com um computador na frente e vai mostrando o que ele está fazendo para que uma próxima vez, por exemplo, estou procurando emprego. Do teu celular você pode entrar aqui no site. Mas como faz? Não sei. E aí a gente vai explicando e vai mostrando para esse cidadão como é que é esse letramento digital, para ele aos poucos ir percebendo, olha, talvez eu não precise uma próxima vez do funcionário e possa fazer isso sozinho. Então, essa é a ideia da inclusão digital, do letramento digital, que eu acho fundamental para ir em processo ao mesmo tempo em que a gente digitaliza serviços. Isso funcionou no Detran, me lembro bem que a gente
gente fazia isso mesmo. Não, acredito que ocorra isso ainda. E você também colocou isso no Descomplica, que é isso. Quando a pessoa chega a um serviço que é digital, a gente tem lá o computador e alguém para mostrar para ela como fazer. A ideia é justamente que ela, da próxima vez, não precise ir. Ela vai ter a possibilidade de ir, mas ela consiga sozinha se virar e... É a mesma coisa dos bancos, lembra? Há 30 anos atrás, todo mundo tinha que ir ao banco para a gente fazer. Aí começou a ter aqueles totem. Ninguém sabia mexer nos totem. Aí tinha a mocinha lá que ajudava. Hoje todo mundo sabe mexer. É esse letramento digital que vai acontecer também na área pública. Mas a gente precisa estar junto com o cidadão para ajudá-lo nesse processo. Porque é um processo em que você vai vendo o que você precisa fazer para ir resolvendo os seus problemas de forma digital. Né? Daniel, a gente está falando aqui da desburocratização e da digitalização dos serviços como forma de melhorar o atendimento à população. Mas não é só isso, né? Isso também, eu entendo a desburocratização como uma forma de dificultar ou eliminar em muitos serviços, muitos órgãos públicos, a corrupção. Com certeza. Eu me lembro de procedimentos, quando a gente chegou lá, que não faziam mais sentido. Podem ter feito sentido algum dia. A gente fez muita coisa também de eliminar procedimentos desnecessários. Perfeito. Eu vou citar aqui, por exemplo, a comunicação de venda. Comunicação de venda, você se lembra. O cidadão, ele vendia um carro, ele ia até o cartório, reconhecia a firma, ele tinha que ficar com uma cópia autenticada daquele documento que ele reconheceu a firma. Aí ele tinha que ir até o Detran informar que ele fez aquela venda. Se ele não fizesse isso e a maioria não fazia, ou porque não sabia que tinha que fazer, ou porque não ficava com a cópia e não se lembrava que tinha que levar isso para o Detran depois, a gente tem um índice mais ou menos de 30% que faziam isso. Os outros 70% ficavam sujeitos no caso de o comprador não realizar a transferência no prazo correto, responder por multas. Às vezes o cara atropelava alguém lá com um carro que estava no nome do proprietário antigo, e o proprietário antigo era chamado na delegacia para se explicar, porque o cara bateu o carro e fugiu, atropelou alguém e fugiu. E a gente mudou isso, não foi nem digitalizando e facilitando para o cidadão, foi criando uma comunicação direta entre o cartório e o Detran e a Secretaria da Fazenda. Você se lembra? Um convênio de 3 partes, cartórios, Secretaria da Fazenda e Detran, para que o próprio cartório informasse que o cidadão esteve lá e reconheceu a firma e mandou. E você se lembra também que existia na época uma ideia que foi adotada em outros estados de que o cidadão pudesse, quando ele fosse no cartório, pagar para que o cartório fizesse isso, um serviço a mais no cartório. E nós fizemos de uma forma aqui automática e gratuita para 100% dos cidadãos. Então o cara vai hoje, reconheceu a firma no cartório, automaticamente vai. Fizemos outros procedimentos, logo que nós chegamos, liberando serviços, eliminando procedimentos desnecessários. Existia na época, por exemplo, aquela inspeção ambiental. Quando o veículo era vendido, a inspeção ambiental era só na capital. Ele era vendido para o interior, qualquer veículo que saísse de São Paulo e fosse para o interior, ele tinha que ir lá no Detran, pedir para o Detran liberar o carro para que ele fosse transferido para o interior sem passar pela inspeção ambiental. Isso foi logo que nós chegamos lá, falamos, peraí. Não fazia sentido. Eu consigo ver que o veículo está indo para o interior, então para que eu vou pedir para ele lá pedir uma liberação só para alguém, um funcionário do Detran, apertar o botão? Então a gente vê que quando existe a burocracia e existe subjetividade e pessoas envolvidas, sempre existe risco de alguém querer levar uma vantagem. Não, isso é fundamental você estar falando. Eu sempre falo, a desburocratização, a simplificação, por um lado, e a digitalização são 2 antídotos contra a corrupção. Lógico que sempre pode ter algo, porque os sistemas eles não são imunes, mas é mais difícil. Quando você depende do intermediário, muitas vezes se criam dificuldades para alguém vender facilidades. Isso acontece em vários serviços. E no Detran isso era pródigo, né? A gente tinha muitos serviços assim. O que a gente foi trabalhando foi justamente isso. Como é que eu consigo simplificar? Porque outra coisa importante, Israel, lembrar sempre que tecnologia é meio para a gente melhorar os serviços, mas não pode ser fim em si mesmo. E lembrando que antes de você digitalizar,
A ideia de você simplificar, rever processo, rever legislação, rever fluxo é fundamental, porque senão muitas vezes a gente pode criar e-burocracia, que é a burocracia digital. Então, as duas pernas são importantes. Simplificar, desburocratizar e aí sim digitalizar. Porque com isso a gente consegue, e lógico, as pessoas falam, não, mas você era contra os despachantes. Eu falei, não, eu só acho que o cidadão comum tem que ter acesso ao serviço. Se ele não tem tempo, se ele não quer ir, contratar um despachante que tem um serviço que possa ser um plus a mais, não tem problema nenhum. Claro. O que não pode é dificultar para só algumas pessoas saberem o caminho das pedras e a grande maioria da população ficar na mão dessas pessoas. Isso não pode acontecer. Então, essa é a ideia sempre. E esse antídoto contra a corrupção é fundamental. Você vê nos casos que você citou e que a gente tem muitos outros casos. Tudo que a gente puder combater a corrupção com tecnologia, com desburocratização, eu acho que a gente precisa fazer. Aliás, esse é um dos temas importantes para você levar para a Assembleia Legislativa, viu, Israel? Sem dúvida. Existe muita legislação que precisa ser revista para que a gente possa reduzir burocracia. Muita. Dá para simplificar muita legislação, dá para rever processo em muitos órgãos e sempre com essa visão, a visão do cidadão e não só a visão do governo, né? Isso é muito importante. Porque eu me lembro que muitas vezes, para a gente conseguir simplificar um procedimento, precisava mexer na legislação. E isso é uma das coisas que é importante ter representantes, seja na Câmara Municipal como você, ou na Assembleia Legislativa onde eu pretendo estar, tendo esse olhar de simplificar procedimentos, eliminar a legislação que não precisa, eliminar regras e etapas que não são mais necessárias. Às vezes elas foram necessárias um tempo atrás, mas não são mais necessárias. A pergunta é, por que precisa disso? Porque as pessoas... porque sempre foi assim. Então, por exemplo, quando a gente estava no Poupar, o atestado de antecedentes. Não, mas precisa ser presencial, fazer... A gente começou a perceber que podia ser eletrônico, e depois talvez nem precise do atestado. Ou seja, a gente precisa começar a questionar por que e o Brasil é pródigo nisso, a gente é muito burocrático em muita coisa. Eu acredito muito, Israel, que a gente precisa simplificar a vida, né? Não dá para ter tanta coisa tão complicada que a gente perde um tempão, perde tempo, perde dinheiro, muitas vezes tem que contratar intermediário, né? Isso, o custo aumenta para o país, para as empresas e para as pessoas tremendamente. Então, eu acredito muito, eu vou dar um exemplo, quando eu estava como secretário de Inovação e Tecnologia na Prefeitura, para você abrir uma empresa na cidade de São Paulo, até 2016, empresa simples, um escritório de advocacia, por exemplo, você tinha aqui na Receita Federal, você tinha aqui na Junta Comercial, você tinha aqui na Prefeitura, tudo presencialmente. E era etapa após etapa para fazer isso. A gente percebeu, e levava mais de 100 dias, Israel. Quem que vai abrir uma empresa leva mais de 100 dias. A gente percebeu que tudo isso podia ser digital, de forma mais simples. Hoje, para abrir uma empresa dessa, está levando 2 dias, eu ainda acho muito, dá para ser mais fácil. E a ideia de rever o processo, porque para abrir uma empresa, você precisa saber, mas onde vai ser a empresa? Tem lugares que não podem abrir determinadas empresas. E isso no processo, era no meio do processo que essa pergunta acontecia. A gente diz, não faz sentido, você faz todo o processo e no meio você percebe que ali não pode abrir empresa, tem que ser logo no início. Então, rever também fluxos, os processos, os procedimentos são fundamentais segundo a cabeça das pessoas que usam. Por isso que a gente foi lá e conversou muito com os contadores, com os advogados, para dizer, olha, como é que vocês acham que deveria ser esse processo? E a partir daí a gente fez o Empreenda Fácil, que é um projeto importantíssimo e que faz hoje com que uma pessoa que abriu uma empresa na cidade de São Paulo simplifique muito a vida dela. E a gente ainda precisa simplificar o fechamento, que ainda é muito complicado. Então, veja, tem muita coisa para você trabalhar, por exemplo, na Assembleia Legislativa, para justamente simplificar a vida das pessoas. Daniel, eu ia chegar justamente nisso. Seria a minha próxima pergunta. A gente falou da digitalização dos serviços como forma de melhorar o atendimento, de facilitar a vida do cidadão, como forma de combate à corrupção, que envolve também a questão da transparência, que a gente pode falar daqui a pouco, mas também isso acaba favorecendo o desenvolvimento do país. Lógico. Como nos casos das aberturas de empresas que você citou, que foi um trabalho que você realizou na Prefeitura de São Paulo também, agilizando o atendimento. Novamente, parabenizar por isso. Cada etapa profissional da sua carreira deixa uma marca muito grande e benéfica para a sociedade. E acredito que nessa passagem pela Secretaria Municipal,
a rapidez da abertura de empresas na cidade de São Paulo mudou muito. E isso favorece também o desenvolvimento. Claro. E aí a gente chega na questão que eu queria tratar com você sobre cidades inteligentes, de como a tecnologia pode favorecer a nossa vida em vários campos. No campo do transporte público, você citou, por exemplo, a abertura de dados como forma de favorecer o desenvolvimento tecnológico de soluções que nos ajudem no dia a dia. Então, abre-se os dados, por exemplo, de empresas de ônibus, de quantidade de passageiros, para que alguém lá desenvolva um aplicativo que fale, não, se fizer dessa forma é melhor. Ou então o cidadão olhar lá e falar assim, eu sei o ônibus, eu sei o melhor trajeto. Como você enxerga a tecnologia, não só no atendimento ao cidadão, mas em outras áreas da administração pública, facilitando, favorecendo a vida numa cidade como São Paulo? Então, é o que eu falei. A tecnologia é meio para a gente viver melhor. Eu entendo uma cidade inteligente como uma cidade em que você tem simplificação de processos, melhoria do atendimento ao cidadão. Aliás, todo mundo quer isso. As empresas querem, o governo quer, o cidadão quer, os funcionários públicos querem. Eu não tenho dúvida que é um ganha-ganha. Então, cidade inteligente é aquela que é boa para se viver. E uma cidade boa para se viver tem que ter qualidade de vida. Então, por exemplo, a gente começou na prefeitura, o cidadão que quer ter uma consulta, ele precisa ter uma consulta médica num posto de saúde. Para ele agendar uma consulta, ele tinha que ir até um posto de saúde. Não faz o menor sentido. Hoje você tem tecnologia que à distância você pode agendar essa por telefone, por aplicativo, né? Não só agendar, às vezes várias consultas podem ser feitas agora online, aos poucos inclusive. Também isso, mas veja, só isso você ajuda vários. Você ajuda o cidadão que não precisa se deslocar. Você ajuda o trânsito da cidade, muita gente você ajuda a não ter uma enorme fila daquele funcionário que vai ficar lá só registrando quando vai ser a consulta. Ou seja, tem que ser ganha-ganha para todo mundo. E cidade inteligente é isso. A tecnologia é só o meio para isso, mas a ideia é de você usar todas as formas que você tiver, por exemplo, linguagem simples, que é um projeto de lei que eu aprovei na Câmara Municipal, em que o cidadão entenda o que você está falando também. A gente fala muito difícil muitas vezes na área pública, precisa simplificar também a linguagem, o processo, abrir dados, que é um exemplo que você falou, aliás, precisa dar os créditos, começou no governo anterior. Essa é outra coisa que a gente é péssimo no Brasil, a gente não dá continuidade aos bons projetos. Projetos bons precisam ter continuidade. Então começou no governo anterior e a ideia é fenomenal. O governo tem muitos dados, só que tem dificuldade de transformar isso em informação. A hora que você abre dados, e no caso, por exemplo, abrir os dados dos ônibus, são mais de 17 mil ônibus na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Você abre os dados dos ônibus, veio uma startup que disse, opa, aqui tem um espaço, inclusive, para eu ganhar dinheiro, e não tem problema nenhum nisso. Abriu os dados, essa startup criou um aplicativo, que é o Cadê o Ônibus, que hoje você consegue, com um clique no seu celular, saber se o ônibus está chegando no ponto ou não. Olha, isso é bom para o cidadão, porque ele não precisa ficar parado no ponto sem saber se o ônibus está chegando ou não. Ele pode dizer, se o ônibus vai demorar meia hora, volto para casa, ou pego o metrô, ou vou andando. Para o cidadão é bom. Para o governo é ótimo, porque eu consigo pensar em políticas públicas, por onde os ônibus estão circulando. Eu tenho informações sobre isso. E para a startup é boa, porque com isso virou um negócio. Então, veja, é isso que eu falo do ganha-ganha, da tecnologia, da abertura de dados, a transparência, ajudar todo mundo. Não pode ficar esse negócio de ficar com dados fechados mais de 100 anos, né, Israel? Não faz sentido. Sem dúvida. Transparência é uma das coisas mais importantes para a gente ter um avanço nos serviços, não só nos serviços públicos, mas também garantir que eles não sejam, os recursos públicos não sejam malversados. E que só alguns saibam, né? Não é todo mundo. E você veja, as pessoas falam, não, mas cuidado na abertura de dados. Lógico, tem que seguir a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que anonimizar os dados, eu não vou dar dados de quanto é o seu imposto de renda, mas abrir dados de uma forma que seja transparente e que seja o grupo, o coletivo, para ajudar a repensar, inclusive, a cidade e o Estado. Até a questão da sustentabilidade do meio ambiente acaba sendo muito beneficiada com as cidades inteligentes, com essa coleta de dados e abertura
dos dados. Por exemplo, na questão do lixo. Pois é. Na questão do lixo, a Prefeitura de São Paulo criou uma plataforma junto com o privado. Todas essas questões que envolvem tecnologia, elas são melhor trabalhadas quando você envolve o privado também. O setor público não tem condições de dar conta de tudo. Não, você veja, por exemplo, hoje você tem inteligência artificial, você tem internet das coisas. Estava me mostrando um projeto muito legal lá em Pernambuco. A gente viu que morreu um monte de gente por causa de chuvas e o pessoal que morava nas encostas. Tem um projeto agora que está indo para vários lugares de inteligência artificial em que você sabe quando vão ser as chuvas, tá certo? E aí você faz um alarme de emergência para as pessoas saírem. Isso salva vidas. Então, em cada setor, a gente tem como usar a tecnologia. A gente tem tecnologia para tudo hoje. O que a gente precisa é usar a nossa capacidade de bom senso, de inteligência, para usar bem essa tecnologia, para simplificar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É o que eu iria dizer na questão do lixo. Na questão do lixo, essa plataforma permite que você comece a coletar dados. Onde se produz mais lixo, qual é o tipo do lixo, porque existe uma rastreabilidade de onde está sendo produzido o lixo, para onde ele está sendo transportado, onde ele está sendo levado. A partir do momento que você coleta os dados, daqui a pouco chega uma empresa falando, eu quero montar uma usina de elétrica, né, com aproveitamento dos resíduos. Sim. Chega uma outra empresa falando, não, a gente tem que melhorar a reciclagem dessa forma. Tudo que você coleta dados, a maior quantidade possível de dados, e depois abre isso para os especialistas, para as empresas, para os cidadãos em geral, você cria transparência e cria muita possibilidade de melhoras, né? É isso que lá na frente vai criar uma cidade inteligente. E, por exemplo, uma das coisas que a gente criou na prefeitura foi o 011 Lab, que é um laboratório de inovação. O que esse laboratório faz? A gente testar soluções, porque também é bom testar. A gente acerta e erra. Se a gente testa em pequena escala, tem coisas interessantes. Por exemplo, o 156 que eu coordenei, não é simples. Você recebe 30 mil ligações por dia querendo podar árvore, tapar buraco. O portal do 156, ele era em ordem alfabética. Errado. O que a gente fez? A gente chamou o próprio cidadão que criticava, usava o portal, para co-criar com ele nesse laboratório um novo portal. Então veja, essa ideia de você também chamar o usuário do serviço para ele, através de críticas e sugestões, nos ajudar a repensar o serviço público, porque não pode ser só de dentro para fora. A gente precisa ouvir quem usa. É fundamental. Precisa ouvir as empresas, precisa ouvir todo mundo. Esse olhar e esse possibilidade de ouvir pessoas é fundamental para um bom político e um bom técnico. E eu acho que você tem esse olhar. Então isso é muito legal, Israel, porque com isso a gente erra menos. E mesmo errando menos, a gente poder testar coisas, eu acho fundamental. Então, concordo. Transparência, cocriação, lembrar sempre que tem gente do outro lado que usa o serviço, capacitar os funcionários melhor, né? Quando a gente montou o novo Detran, mesmo o Poupa Tempo, o Descomplica, a hora que você traz o funcionário junto e você melhora o serviço, ele fica orgulhoso de prestar um bom serviço. E é bom porque aí você recapacita esse funcionário. Ou seja, tem que ser esse ganha-ganha para todo mundo, para o cidadão, para o governo, para o funcionário, para as empresas. Eu acredito muito nisso, né? Daniel, e por fim, para a gente encerrar, você tem também, além da questão da inclusão digital para as pessoas poderem usufruir dos serviços públicos e de outras coisas também, a educação digital para quem não só o acesso ao recurso tecnológico, mas como saber usar também. Você tem muitos projetos também voltados à inclusão da pessoa com deficiência. Eu acompanho bastante a sua atuação na Câmara Municipal, uma atuação muito importante, e eu quero, sendo deputado estadual, poder também levar alguns desses projetos aí para a Assembleia Legislativa, estar sempre em contato com você para me aproveitar da sua experiência. Aprendi muito acho que foram aproximadamente 5 anos que nós trabalhamos juntos. Verdade. E quero também poder continuar contando com as suas opiniões, contribuições e
e ser mais uma ferramenta, um instrumento de inserir esse tipo de política pública dentro do legislativo também. Eu acredito, Israel, que a gente não pode deixar ninguém para trás. Não só os portadores de deficiência, mas também os diversos nichos. Por exemplo, quando eu fui secretário, a gente começou a ter transexuais trabalhando, por exemplo, no Descomplica. E foi um sucesso. Então, mostrar que todas as pessoas tendo oportunidades de trabalho e tratadas com respeito podem funcionar e serem ótimos funcionários, né? Ou seja, a gente precisa sempre estar com um olhar para as necessidades de cada nicho específico. Dos portadores de deficiência, a gente precisa estar sempre no poupa-tempo. A gente fez, por exemplo, as linhas, né, com cores para as pessoas. A questão de acessibilidade. Se você vai em alguns lugares, você vê que não tem acessibilidade nenhuma. Tem que ter esse olhar. Não era né? minha área, mas eu me lembro que a gente facilitou ao deficiente tirar também a CNH, fazer os exames, as provas. Foi uma coisa que a gente facilitou também na época do Detran. É isso que eu falo. Quando a gente tem um olhar para as pessoas e a gente percebe quais são as necessidades delas, a gente consegue atender. E lógico, a gente precisa pensar em todo mundo. E essa questão da inclusão é muito importante. Eu falo que na questão da inclusão, hoje para mim, inclusão digital é inclusão social. Sem dúvida. A gente viu na pandemia muita gente que não teve acesso à aula, muita gente que não teve acesso ao trabalho, ao auxílio, porque não tem um celular de última geração, ou porque não tem link, ou porque não tem as antenas. E a gente na Câmara estava lá aprovando, né, a questão de simplificar licenciamento de antenas para isso ter sinal, chegar na periferia, ou mesmo no centro da cidade. A gente vê no Brasil que hoje ainda são poucas as cidades que simplificaram o licenciamento de antenas. Então, isso que você está falando, você poder levar para a Assembleia Legislativa ideias de simplificar, de incluir, de pensar segundo a visão do cidadão, é fundamental, Israel. O que eu puder contribuir, te ajudar nisso, conta comigo. Eu não tenho dúvida que você vai ser um ótimo deputado, espero que você seja eleito, e que você possa levar essas ideias para a Assembleia Legislativa. Você citou um ponto muito importante que é caro para mim, a questão da educação. A pandemia ela nos deu algumas oportunidades de avançar em alguns serviços digitais. Eu citei, por exemplo, a questão das consultas, das teleconsultas, que eu acho que vieram para ficar. Então, dão várias possibilidades de atendimento mais rápido, como você citou, sem o cidadão se deslocar, às vezes sem o médico se deslocar, às vezes tem dificuldade de médico que aceitem trabalhar em alguns locais mais remotos, e através da teleconsulta você consegue resolver vários desses problemas. Até de uma forma de triagem para saber o que não dá para ser resolvido pela teleconsulta, encaminhar para uma consulta com um especialista presencial. Mas também a pandemia gerou, por conta, nós não estávamos preparados tecnologicamente e as pessoas não terem esse acesso digital, gerou um déficit muito grande na educação brasileira, né? Eu tenho visto isso conversando com professores, com educadores na periferia, principalmente, o quanto os alunos ficaram para trás nesse período da pandemia, sem aula, sem conseguir acesso. A gente tem que, não é nenhuma pergunta isso, mas a gente tem que correr atrás do tempo perdido na educação, e isso passa com certeza por mais inclusão tecnológica também. Com certeza. A gente precisa ter, por exemplo, não sei se você conhece o Fablab, que é o Laboratório de Fabricação Digital. A Prefeitura tem 13 desses e são maravilhosos. É como o céu. Eu conheço. É maravilhoso. A ideia de expandir isso para o estado todo e serem laboratórios que você aprende robótica, impressão 3D, os estudantes que estão crescendo, eles precisam ser inseridos nesse mundo. Né? E toda essa gama nova de vagas de trabalho que já estão surgindo e que vão surgir muito mais, né? Muito. E tem uma falta, para quem está nos ouvindo ou vendo, o setor de tecnologia tem um déficit de gente da área, programadora, etc. Por quê? Porque a gente não está conseguindo formar gente com esse perfil. Então, veja, você tem um grande desemprego de um lado e falta de gente técnica do outro. A gente precisa formar na educação cada vez mais gente com essa cabeça e olhando essas novas profissões. E ainda traz o desenvolvimento do país, porque tem as duas questões. Deixa vagas boas com bons salários que deixam de ser preenchidas, e as empresas que não vêm para o Brasil ou não conseguem fazer as coisas na velocidade que tem que fazer por falta de mão de obra qualificada. Então, é um atraso social, mas é um atraso econômico também para o país, o fato de não termos formação qualificada nessas áreas novas ligadas à tecnologia, games,
falou, impressão 3D, é uma nova gama que até pra gente que é mais velho, é tudo novo também. Mas tem que ficar antenado, o poder público tem que estar antenado para fazer o possível para favorecer o desenvolvimento de cursos e abertura de vagas para criar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Quando você virar deputado estadual, então você pensar sobre as ETECs, as FATECs, precisa ter cursos desse tipo. Levar os Fab Labs para o interior é fundamental. É repensar toda essa educação com essa cabeça, a questão dos games. Eu criei lá a Frente Parlamentar de Games na Câmara Municipal de São Paulo. Por quê? Porque o Brasil produz coisas interessantíssimas em games. Por que não no governo do estado? Por que não na Assembleia? Pensar um pouco isso, porque isso é o futuro. E isso é legal também para o jovem, porque além de tudo ele aprende brincando. Então eu não tenho dúvida que você pode fazer um monte de trabalho. Esse compromisso está assumido e vou contar bastante com você para me auxiliar e me orientar no desenvolvimento de políticas públicas nesse sentido, Daniel. Não, estamos juntos, Israel. Eu não tenho dúvida que por tudo que você já fez, você vai continuar fazendo muito e eu espero que seja na Assembleia Legislativa e a gente possa ainda conversar muito, voltar aqui, a gente pensar junto bons projetos para a população do estado de São Paulo. Bom, Daniel, obrigado novamente. Você para mim além de um excelente chefe que eu aprendi muito, é um amigo. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui no segundo episódio dos Pingos do Easy. Muito Pessoal, legal. É isso. Esperamos vocês nos próximos episódios. E obrigado, Daniel. Imagina. E a caneca fica de presente, ó.